Olá, vamos retomar aqui as nossas aulas de teoria da administração. Antes eu gostaria de fazer duas correções com relação ao primeiro vídeo, a primeira aula. Nesse primeiro vídeo eu falei que a escrita surgiu por volta do segundo século antes de Cristo, quando na verdade eu deveria ter dito que a escrita surgiu no segundo milênio após a criação, ou 2000 anos antes de Cristo. Esse período coincide com Hammurabi e Abrão. Segunda correção, eu falei que este vídeo trataria das perspectivas da administração, mas esqueci de dizer que antes trataria do papel, do conteúdo, do objeto e do campo da administração. Então, na verdade, esta introdução ela será dividida em 3 módulos. O módulo 1 que já fizemos, este será o módulo 2. A teoria administrativa, ela vem se expandindo e se ampliando rapidamente, levando o estudante de administração a uma dificuldade enorme de se familiarizar, mesmo que superficialmente, com alguma amostra representativa da literatura existente. Por isso, deixamos que o próprio estudante busque por si mesmo o conhecimento disponível sobre a administração nas livrarias, sejam elas físicas ou online. Contudo, ao longo do curso, nós citaremos uma série de autores que embasarão estas nossas aulas. O objeto ou campo do estudo da administração sempre foi a organização. Inicialmente, essa organização foi entendida como um conjunto de cargos e tarefas, ou como um conjunto de órgãos e de funções, desdobrando-se posteriormente em uma complexa gama de variáveis, até chegar à concepção de sistema, que nós utilizamos hoje. Não só também, né? Portanto, as mais recentes teorias de administração têm por objeto o estudo da organização como um sistema composto de subsistemas que interagem entre si e com o ambiente externo. Obviamente, o objeto de estudo da administração sofreu uma ampla e enorme modificação ao longo do tempo, em que apresentou uma quantidade enorme de variáveis importantes para a sua compreensão. A mais espantosa característica de nossa época da administração, é a velocidade com que as coisas acontecem. Antigamente, mal se percebiam as mudanças ocorridas nos destinos da humanidade, tal a sua lentidão. Hoje, qualquer indivíduo tem que passar por vários reajustamentos drásticos em sua vida se quiser acompanhar o ritmo dessas mudanças. As inovações tecnológicas ocorrem numa velocidade incrível. Sir Julian Huxley, ele salienta as tendências divergentes e muitas vezes autolimitadoras ou mesmo autodestruidoras dessas mudanças. Ao se referir às tendências atuais, tais como a explosão populacional, o crescimento desmesurado das cidades, a devastação dos recursos naturais, o aumento das diferenças entre países ricos e países pobres, a destruição da vida animal e das riquezas naturais, a competição cada vez mais feroz pelo crescimento econômico, a superespecialização dos técnicos, o desequilíbrio cada vez maior entre ciência e tecnologia, a monotonia do cotidiano das pessoas, o aborrecimento em geral da vida,
O conformismo com o que não se pode lidar, com aquilo que a gente não pode lidar, o conformismo com isso tudo, a proliferação de armamentos cada vez mais caros. Portanto, a sobrevivência das empresas se assemelha em certos aspectos, à sobrevivência das próprias pessoas. Ou seja, as mudanças nas empresas se dão nas suas estruturas, nas ideias e nas instituições, em seus sistemas de pensamento e de conhecimento, de sentimento e de crença, com seus desdobramentos sociais, econômicos e políticos. Podemos chamar tudo isso de sistema psicossocial. Com o aparecimento de cada novo sistema, o homem muda inteiramente suas ideias sobre o seu lugar, sobre o seu papel e sobre a sua função na sociedade, de como utilizar os recursos naturais, de como organizar essas sociedades, de como compreender e trabalhar pelo seu próprio destino. Sir Julian Huxley afirma que já passamos por 5 destes sistemas dominantes. Primeiro, deixamos a fase de catar comida, coletar comida, para a organização de grupos e tribos, para a caça, para a organização da agricultura. Depois, chegamos às ideias de, com a agricultura, plantar, domesticar animais, associação com ritos de fertilidade, deuses e sacerdotes, e a criação de vilas e lugarejos. Ele ainda diz o seguinte: terceiro, temos um passo radical rumo à civilização. Demos um passo radical junto à civilização com sociedades organizadas, sistemas sociais, sistemas comerciais, castas, profissões, o sacerdócio culto, conhecedor da escrita ou outra forma qualquer de comunicação não oral, levando eventualmente à criação de impérios. E quarto, o passo mais decisivo, marcado pela Renascença, há menos de 500 anos, quando cruzamos a porteira da exploração geográfica, histórica, religiosa e científica. Ele ainda diz o seguinte: o estágio da ciência, baseado em governos seculares, quer dizer, fora a igreja, na ideia de progresso, centrado no conhecimento e na riqueza crescente, trazendo um sistema econômico baseado na competição, na industrialização e, por fim, o aparecimento do nacionalismo competitivo. Ainda no século XX, surgiram as grandes organizações, como a Standard Oil, a DuPont, a Lever Brothers, a Siemens, a Carnegie Steel. Mais tarde ela foi transformada no Trust United States Steel Corporation, a Shell, mais tarde fundida com a Royal Dutch Company, cujas ramificações dessas empresas se estenderam a muitos países, transformando-se rapidamente nas multinacionais. As organizações não somente proliferaram, mas sobretudo cresceram e se espalharam por todas as partes do mundo nesse processo. As organizações são criadas para atender às necessidades, às exigências da sociedade em que operam. Elas crescem na medida em que o seu tamanho é insuficiente para atender à demanda. Permanecem vivas enquanto continuam a atender aquelas exigências e necessidades da sociedade. Pode-se dizer que todas as organizações operam em benefício da comunidade e somente permanecem enquanto assim operem. A tarefa da administração, portanto, é
assegurar a continuidade da organização, para que continue a atender às exigências e necessidades da sociedade que a envolve. Como essas exigências e necessidades mudam rápida e vertiginosamente, cumpre à administração a tarefa de diagnosticar essas mudanças, verificar as suas tendências e ajustar o comportamento da organização às novas oportunidades de mercado, não apenas ameaças. Essas oportunidades propiciadas pelas novas circunstâncias. Assim, a tarefa da inovação tornou-se uma administração muito mais caracterizada pelas mudanças. A questão da simples sobrevivência ou da eficácia da organização é um tema recentíssimo. Nós vamos tratar na próxima aula a respeito dessas perspectivas da administração. Obrigado.